Olá, tudo bem? Depois de aprendermos sobre os tipos de precipitados, seus mecanismos de formação, a influência da supersaturação do meio e a melhor maneira de obter precipitados dentro de uma análise gravimétrica, chega o momento de falarmos sobre as contaminações dos precipitados que podem acontecer durante o experimento gravimétrico. Um precipitado bastante contaminado compromete a exatidão da análise gravimétrica. Por isso é importante conhecer e entender esses fenômenos de contaminação, de modo a poder evitá-los durante a análise. Vários dos fenômenos comuns de contaminação de precipitados são conhecidos como coprecipitação. A coprecipitação é um fenômeno no qual os compostos solúveis são removidos de uma solução durante a formação de um precipitado. Perceba que o precipitado é um composto pouco solúvel, mas o meio onde ele é formado apresenta vários compostos que são solúveis, muitas vezes utilizados justamente para a própria formação do precipitado. A contaminação de um precipitado por uma segunda substância cujo produto de solubilidade tenha sido excedido não se constitui em coprecipitação. Na verdade, a contaminação de um segundo precipitado é conhecida como pós-precipitação. A pós-precipitação pode acontecer em alguns casos. Existem 4 tipos de coprecipitação: a adsorção superficial, a formação de cristal misto, a oclusão e o aprisionamento mecânico. Os 2 primeiros são processos baseados em equilíbrio, enquanto que os 2 últimos têm origem na cinética de crescimento de cristais. Nós falamos que os principais tipos de precipitados obtidos são os coloidais e os cristalinos. Esses tipos de coprecipitação eles vão acontecer com maior ou menor frequência a depender do tipo de precipitado. Por exemplo, a adsorção superficial é a principal fonte de contaminação em coloides coagulados. Isto acontece por causa que um coloide coagulado apresenta uma área superficial elevada, como nós explicamos em uma aula anterior. A adsorção superficial, no entanto, não é muito significativa em precipitados cristalinos, que apresentam uma área superficial menor. A formação de cristal misto pode ocorrer tanto em precipitados coloidais quanto em precipitados cristalinos, enquanto que os fenômenos de oclusão e aprisionamento mecânico são restritos a precipitados cristalinos. Eles têm a ver, na verdade, com fenômenos que acontecem durante o crescimento dos cristais. A não remoção de impurezas coprecipitadas pode provocar tanto erros negativos quanto positivos em uma análise. Isso quer dizer que o resultado experimental pode ser menor ou maior, respectivamente, do que o valor real. Vamos explicar então cada um desses fenômenos de coprecipitação. Na adsorção superficial, um composto normalmente solúvel é removido da solução sobre a superfície de um coloide coagulado. Aqui nós temos um exemplo de uma impureza adsorvida. Lembre-se que a adsorção acontece somente na superfície do precipitado, enquanto que a absorção é um fenômeno que acontece quando o contaminante consegue penetrar nas paredes do precipitado. Esta figura ilustra muito bem como acontece o processo de adsorção. Perceba que a rede cristalina do precipitado é representada pelas linhas paralelas de cargas positivas e negativas. É a parte plana do gráfico. As cargas positivas e negativas que eu destaquei aqui em laranja constituem os contaminantes. Eles aparecem sobre a superfície do precipitado, ou seja, absorvidos sobre o precipitado. Vamos falar agora sobre as maneiras de evitar a adsorção superficial. A pureza de muitos coloides coagulados melhora com a digestão, já que a água é expelida do sólido para gerar uma massa mais densa, que tem uma área superficial específica menor para a adsorção. Lembre-se que a digestão é aquele processo onde o precipitado permanece por algumas horas em contato com a solução mãe, ou seja, a solução que o formou. A lavagem de um coloide coagulado com um eletrólito volátil também pode ser útil, porque qualquer eletrólito não volátil adicionado anteriormente para provocar a coagulação é deslocado pela espécie volátil. Perceba que a adição do eletrólito volátil não somente vai ser útil para formar o coloide coagulado, mas pode servir para deslocar um eletrólito que está causando esse fenômeno de adsorção. O eletrólito volátil, então, depois de remover os contaminantes adsorvidos, é facilmente eliminado na etapa de secagem do precipitado. Uma outra estratégia para minimizar o efeito de adsorção é realizar uma reprecipitação, onde o sólido filtrado é redissolvido e reprecipitado para diminuir a concentração do contaminante presente no solvente original. Este processo, no entanto, pode aumentar muito o tempo de análise gravimétrica. É importante destacar que, não obstante o método de tratamento, um coloide coagulado sempre estará contaminado em uma certa extensão, mesmo após uma lavagem intensiva. Porém, essas estratégias para eliminar os contaminantes adsorvidos permitem que o nível de contaminação seja muito baixo. Passamos então para o fenômeno de formação de cristal misto.
que acontece quando um dos íons do retículo cristalino de um sólido, ou seja, de um precipitado, é substituído por um íon de outro elemento. Aqui você tem um exemplo de uma impureza absorvida, ou seja, o contaminante está dentro do precipitado. Aqui no gráfico, você pode ver como esse fenômeno funciona. As cargas que eu destaquei em laranja correspondem a íons de um elemento estranho ao precipitado original. Perceba que literalmente houve uma substituição, e há uma diferença em relação ao gráfico que eu te mostrei de adsorção, que está no canto inferior esquerdo. Neste caso, esses contaminantes estão dentro do retículo cristalino ou dentro da estrutura do precipitado. Para que essa troca de íons aconteça no retículo cristalino, é necessário que os dois íons tenham a mesma carga e que seus tamanhos sejam similares. Os sais, além disso, precisam pertencer à mesma classe cristalina. Um bom exemplo é quando os íons chumbo 2+ ficam presos em um precipitado de sulfato de bário se a solução também contém alguns íons de chumbo 2+, mesmo que a solubilidade do sal entre chumbo 2+ e o sulfato não seja ultrapassada. O problema aqui é que o chumbo 2+ e o bário 2+ apresentam raios similares, de 1,20 e 1,35 angstroms respectivamente. A extensão da contaminação pela formação de um cristal misto aumenta à medida que a razão entre o contaminante e o analito aumenta. Pouco pode ser feito a respeito quando certa combinação de íons está presente na matriz da amostra. Nestes casos, a melhor alternativa é separar o íon interferente antes da etapa da precipitação, ou, se possível, empregar um reagente precipitante diferente que não provoque a formação de cristais mistos. No caso do fenômeno de oclusão, os íons estranhos presentes na camada do contraíon de um cristal que está crescendo rapidamente durante a formação do precipitado podem ser aprisionados dentro do cristal em crescimento. Neste caso, nós temos uma impureza absorvida. Veja no seguinte diagrama que os contaminantes destacados em laranja, uma carga positiva ou negativa, eles estão dentro de dois retículos cristalinos paralelos, ficando, portanto, ocluídos no interior do precipitado. Uma vez que a supersaturação e a velocidade de crescimento diminuem à medida que a precipitação progride, a quantidade de material ocluída é maior na parte dos cristais que se forma primeiro. Já o aprisionamento mecânico ocorre quando os cristais se encontram próximos durante o crescimento. Vários cristais crescem juntos e, assim sendo, aprisionam uma porção da solução em um pequeno invólucro. O aprisionamento mecânico também é um tipo de impureza ou contaminação absorvida. Perceba que, como estamos falando de fenômenos que acontecem durante o crescimento de um precipitado, oclusão e aprisionamento mecânico são mais comuns para precipitados cristalinos, nos quais os mecanismos de crescimento de partícula predominam. Tanto a oclusão quanto o aprisionamento mecânico são mínimos quando a velocidade de formação do precipitado é lenta, ou seja, num meio de baixa supersaturação. O processo de digestão, ou seja, a permanência do precipitado na solução formadora, reduz a oclusão e o aprisionamento mecânico, já que os invólucros no interior dos precipitados podem se abrir e permitir que as impurezas escapem para a solução. Tudo bem? Até mais!